Acabou. Bombou? Então tá, pessoal, meu nome é Lucas Inhaia, eu sou estudante graduando do curso de Comunicação Digital do ano de 2012 e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre gamificação, que é o tema do meu trabalho, e jogos digitais, principalmente na perspectiva da motivação e do engajamento, né, perante a educação. O que é gamificação? Alguém sabe dizer o que é gamificação? Está me sacaneando? Não. O que é marketing? Alguém sabe dizer o que é marketing? Não. Bom, enfim. Apesar do marketing ser uma área de estudo muito mais antiga, né? A gamificação é uma área muito nova, muito recente. É uma área de estudo muito recente, então a partir de 2000, apesar de ela ser utilizada muito tempo atrás, ela começou a ser estudada a partir de 2010, 2012, por diversos teóricos, principalmente os americanos. Aqui no Brasil são raros, para não dizer poucos, né? Os estudantes que estudam o que é gamificação, a definição de gamificação. Então eu trouxe esse rapaz, esse senhor bonito, o Kevin Erbach, que ele escreveu um livro chamado For the Win. Ele define gamificação da seguinte forma: gamificação é o uso de elementos de jogos em técnica de design de jogos em contexto não jogo. É complicado a gente pensar, né, o que é gamificação a partir dessa definição. Então, para tentar esmiuçar um pouco mais, para quem se interessa pelo assunto, vou esmiuçar cada palavra que ele fala aqui, nessa definição. O que são elementos de jogos? O Daniel Sá já deu mais ou menos algumas características de elementos de jogos na parte de interface, mas ele até citou a Jane McGonigal, que é uma referência no game design, né, principalmente pelas palestras do TED que ela fez, né, revelando os dados do World of Warcraft, da quantidade de usuários, as horas que os usuários utilizam, né, em cima do jogo online. E ela define elementos de jogos como quatro sendo os principais, que é participação voluntária, regras, metas, objetivos e feedback. O que é participação voluntária? Participação voluntária. O cara tem que gostar, tem que querer jogar. O jogador tem que estar disposto a jogar o jogo. Mas também o jogo tem que permitir com que ele retorne, pare a qualquer momento que ele quiser e retorne depois da atividade a partir daquele momento que ele parou. Então é importante que os jogos tragam isso para que se torne um jogo digital completo, vamos dizer assim, bem desenvolvido. As regras são simplesmente as ações que o jogador vai poder fazer dentro do jogo, né, o que vai poder e não poder fazer dentro do jogo. As metas e objetivos são tudo aquilo que o que o jogo estipula para que o que o jogador tem que fazer, né, para atingir um final do jogo, o objetivo do jogo, a partir das metas. E o feedback é simplesmente o sistema conversando com o jogador sobre como ele realizar de forma eficaz essas metas e objetivos, né? Aprofunda muito esses elementos aqui, mas, no entanto, como a nossa ideia é entender gamificação, né? Eu peguei esses quatro elementos principais e trouxe alguns outros elementos que outros autores dizem que são importantes para a gamificação, como a abstração da realidade, estruturas de recompensa, níveis e tempo. No entanto, a McGonigal, ela diz que todos esses elementos que estão fora desses quatro, eles só simplesmente complementam eles, né? Como, por exemplo, estrutura de recompensa, né? Dá alguma recompensa para quando ele realiza uma meta ou um objetivo. Realizou uma meta, realizou um objetivo, chegou no final do jogo, tu ganha uma recompensa a partir daquilo. Então, continuando na definição dele, né,
elementos de jogos já sabemos, agora técnicas de design de jogos. O design de jogos é simplesmente como que funciona a função dos elementos, né? Como que se relacionam os elementos para que gere traga significado, para que os elementos tragam significado para o jogador, não simplesmente estejam lá por estar, né? Quando é desenvolvido um jogo, o game design, o desenvolvedor, eles pensam, como o Silvio citou, né? Várias coisas que podem servir para trazer significado para o jogador durante a partida. E o contexto de não jogo. Essa definição aqui, ela gerou conflito para mim durante a minha pesquisa, que a gente tem que entender que gamificação, apesar a expressão game, né, traz um conflito da definição. Ela não existe tradução para gamificação, né? A gente chama de gamification, no caso, né? A gente chama de gamificação, que é um termo popular, assim, comum a todos, mas não existe gamification, não existe tradução para o português. Então a gente acha que tem a ver com jogos, com transformar em jogo, e não é isso, sabe? E principalmente eu tive o meu conflito foi que achar que existiam jogos gamificados, e não existem jogos gamificados, né? Porque eles são aplicados apenas em contexto não jogo. Então eu trouxe um exemplo aqui, né? De um contexto não jogo, no caso na área de saúde, na área de fitness, né? Que é o ZumiRun. Não sei se alguém já utilizou esse aplicativo. Eu tentei usar, mas não funcionou. Enfim. Ele é genial, o aplicativo é genial. Ele simplesmente quando tu for correr, tu bota o fone de ouvido e tu começa a participar de um jogo onde tu cada vez que tu percorre, quanto mais tu corre ou tu mais anda, tu vai coletando itens, vai coletando artefatos para melhorar o teu personagem, né? E tudo isso com fone de ouvido, tu vai ouvindo os zumbis chegando em ti, as instruções, o feedback funcionando, te mandando correr mais rápido, te mandando ir para tal lugar para separar e tal. Então ele é genial, e isso é gamificar, é transformar alguma coisa, utilizar elementos em um objeto que não seja jogo. No caso, o fato de tu correr, de tu se movimentar, né? É um ótimo exemplo. Aí eu trouxe mais uma definição que é bem parecida com a do Rebaque, só que se a gente perceber, a gamificação, o uso de mecânica baseada em jogos, que no caso é os elementos de jogos, né? Praticamente ele traz como um mecânico, mas são os próprios elementos. A estética e pensamento de jogo, que no caso é o game design, só que ele traz uma característica, uma definição, na própria definição dele, isso aqui é a própria definição do CARCAP, né? Ele traz uma definição muito genial, assim, que é para mim o que define gamificação, que é para engajar pessoas, motivar a ação, prover aprendizagem e resolver problemas. É isso que é gamificação. E eu trago muito, eu penso muito, como eu sou estudante de comunicação digital, e até os estudantes de comunicação digital aqui presentes, a gente pode pensar isso como comunicação digital, como comunicação digital funciona, sabe? A gente tem problemas e a gente pensa através de estratégias, de tecnologias, como solucionar esses problemas, né? Seja desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo qualquer tipo de artefato tecnológico, ou aplicativo, software independente, para engajar e para motivar as pessoas. Tem um conflito muito grande sobre essas duas questões, que muita gente acha que engajar é a mesma coisa que motivar, é a mesma coisa que engajar, e engajar é a mesma coisa que motivar. Na verdade, eles são diferentes. Motivar é tu energizar a ação. O que seria energizar a ação? Imagina que um jogo é uma pilha, né? E tu tem um jogador disposto, tu vai lá, bota essa pilha nele, ele vai começar a jogar até aquela energia acabar. Quando aquela energia acabou, ele vai parar de jogar e vai sair fora, né? Então, entra o engajamento nesse aspecto, que o engajamento, ele pega essa energia que foi causada pelo jogo,
e ela direciona essa energia para que traga interesse e diversão para o jogador. Então, não há engajamento sem motivação, no caso, né? E é muito importante que se saiba principalmente como engajar, que foi a descoberta que eu fiz no meu trabalho. Como motivar o ensino, então, né? Vamos para o ensino, não sei se tem alguém de educação aqui. Tem alguém, professor, da aula? Professor? Bom, então tu deve saber o problema que é engajar as crianças num processo, né? Numa atividade. Professor de quê? Ah, tá. Ah, não, tá. Eu achei que eu tô professor de ensino fundamental, não. Ah, tá. Ah, tá, não. Esses aqui também são difíceis de engajar também, mas tudo bem. Eu parti a minha pesquisa para uma área do ensino fundamental, porque que lá é onde está formando a consciência, né, o gosto pelo estudo dos alunos. Então, eu busquei como locus da minha pesquisa ver essa motivação, como que os jogos podem motivar os alunos numa escola municipal de uma área carente de Porto Alegre, porque eu sou doido, né? Eu procurei, eu acho que 5 escolas e só uma tinha condições de aplicar os jogos. E as escolas particulares já têm essa infraestrutura. Por exemplo, Farroupilha é uma escola referência nesse aspecto de uso de tecnologia. Eles usam tablet, usam notebook, plataformas gamificadas, usam jogos digitais. Os caras são foda, assim. Então não tinha por que eu ver se o jogo realmente engajava nesse ambiente. Então eu resolvi ir numa área carente. É uma escola municipal chamada Chapéu do Sol, que é mais distante que a Restinga. Assim, a Restinga, depois tem a Chapéu do Sol, que é uma área mais carente, ainda mais pobre. E a escola é meio referência assim, no ambiente. E aqui a turma, né, eu escolhi uma turma de 4º ano, que varia de uma idade de 8 a 11 anos. É interessante, né? 8 a 11 anos, por causa que muitos repetentes, as crianças têm muita dificuldade de ensino, né? Então ela varia bem, assim, entre 8 e 11 anos. Aqui é uma fotinho deles que eu tirei, deles jogando os jogos que eu apliquei, que eu vou falar logo em seguida. E aqui eu apliquei, a primeira coisa que eu fiz durante essa pesquisa foi descobrir o perfil desses alunos. E aí que a coisa começa a acontecer, sabe? Aí começa a se revelar os segredos do mundo. Porque a gente acha... Primeiro, eu apliquei 2 jogos, tá? Eu apliquei 2 jogos para eles testarem, para ver qual que motivava mais. E eu já fui com a premissa que, nossa, essas crianças devem odiar a escola, eles devem odiar a matemática. Eu apliquei de matemática ainda, né, que é um problema maior ainda, né? A prova Brasil é o dado que mostra isso, né? Que é um fracasso, né? O índice super baixo das notas. E daí os caras, meu Deus, eles não vão gostar de matemática, eles vão odiar as atividades e tal. E daí eu peguei, fiz para puxar o perfil deles e botei algumas questões, e entre elas essas respostas aqui me surgiram. 91% dos alunos, são 22, tá? Só para constar, 91% dos alunos gostam de estudar. Daí quando é que eu ia responder isso, né, na minha vida, que eu gosto de estudar, né? Eles responderam que gostam de estudar. 95% mais do que gostam de estudar gostam de matemática. Cara, isso aí, quando eu vi isso aí, não pode ser verdade isso, né? Mas aí que vem um dado curioso, que 78% não gostam das aulas de matemática. Pô, eles gostam de matemática, mas eles não gostam da aula de matemática. Então isso traz o perfil da escola que a gente conhece, né? Esse perfil que começou a se revelar a partir das respostas deles. Aí, entre diversas perguntas, outras 2 perguntas bem curiosas, é que 91% gosta de jogar, né? 100% da turma tem algum tipo de tecnologia, apesar de ser de classe D, C ali, apesar, né, hoje está bem diferente essa classificação de classe, mas eles são pobres, eles têm necessidades, né, básicas a serem cumpridas antes de ter uma tecnologia, por exemplo. Mas todos têm algum tipo de celular, videogame,
alguns têm videogame, celular, computador, e eles, 90% gostam de jogar em algum desses dispositivos. E 68% joga mais de 3 horas por dia. Cara, é um número assim, olha, 14 ou 15 daquelas crianças jogam mais de 3 horas por dia. Isso é um oitavo do dia, né? Quase um período de aula tem 5 horas, eles jogam praticamente um período de aula inteiro, só ficam jogando jogos. Então, o que isso mostra, né? Esses dados mostram que a gente ainda está no modelo da velha escola, né? Aquele modelo onde está o professor lá no giz, no quadro, no palco, no altar, vamos dizer assim, né, que alguns dizem, alguns autores falam que eles estão num palco, eles estão, né, falando para os alunos, eles estão impondo alguma coisa para os alunos, enquanto os alunos estão lá entediados, dormindo, né, porque esse modelo já não cabe mais para esse perfil de usuário de hoje. Eles acham as aulas chatas, isso os autores dos livros falam, né? Prince que fala isso, né? A aula chata, os alunos acham as aulas chatas. Eu queria realmente ver isso na teoria, né? E por quê? Por que eles acham as aulas chatas? Porque eles estão vivendo, eles são outras crianças hoje, né? É o que eles chamam de nativos digitais, as crianças que nascem já dentro da tecnologia, que já nascem presente, na frente de um tablet, na frente de um computador, na frente de um celular. Hoje aquela foto representa até... eu falei que representa o meu afilhado de 4 anos, que com 2 anos ele estava mexendo na tela da TV para tentar mudar o canal assim, né? Então, é outra relação que eles têm. Eles são muito mais dinâmicos, eles são muito mais rápidos, eles são muito mais exigentes, eles querem rapidez, não uma aula lenta, uma aula que é maçante, né? Mataram um autor que foi ministro da Educação de São Paulo. Ele trouxe um dado que foi chave para um dos elementos chaves da minha pesquisa, que ele fala que no século XX fizeram uma pesquisa sobre o tempo de atenção que as crianças têm durante a aula. E eles mediram o tempo que eles ficam prestando atenção, que eles absorvem conhecimento, e o valor foi de 50 minutos. Isso justifica talvez um pouco por que o período de aula tem 50 minutos, né? Eles refizeram essa pesquisa em 2013, do mesmo jeito, só com crianças diferentes, óbvio. E eles descobriram que eles têm exatamente 6 minutos de atenção. Então, de 50 dá 6. Tá entendendo? Vocês têm noção? Tipo assim, eles só conseguem... E isso se reflete em tudo, cara. Em tudo. Se vocês pensarem no Bom Dia e Companhia, eu estava até pensando esse dia, né? Bom Dia e Companhia, né? Que eles ficam pedindo PlayStation. Os gringos adoram videogame mesmo, né, cara? Ficam pedindo PlayStation e daí tu pensa que o período que o apresentador tem de relação com as crianças, com o auditório, no caso, a plateia, né, com as crianças que estão em casa, é de 6 minutos. Se vocês perceberem isso, é 6 minutos, desenho, mais 6 minutos, desenho, mais 6 minutos. Todo o sistema digital está entendendo isso. A MTV foi uma das primeiras que fez isso, né? Com aquelas propagandas rápidas, entendendo essa dinamicidade de pensamentos, de dinâmica, de velocidade, tudo muito rápido, muito colorido, chamando o visual muito presente para perto das pessoas. E daí então como é que eu vou motivar a aprendizagem, né? Vou aplicar 2 jogos de matemática, só que um está dentro de uma plataforma gamificada, tá? Foi difícil um pouco de achar 2 jogos que tivessem os mesmos elementos, aqueles que eu citei lá no início, e que eu pudesse comparar eles, o poder motivacional de cada um. E aqui tu pode ver, esse aqui é o primeiro jogo, que é um jogo de matemática, os 2 jogos são de matemática, e os 2 jogos trabalham soma e subtração apenas, né? E todos eles, os 2, por incrível que pareça, eles têm os mesmos elementos, no caso, pontos, tempo, número de chances, número de vidas, menu, um feedback,
que esse boneco aqui é o feedback, né, que ele acena quando está certo e quando está errado. Aqui tem uma outra imagem, aqui, ó, quando ele acertou, ele faz assim, e é isso aqui, dá, ele não se mexe, assim, ele só assim. Então, e daí isso eu apliquei num dia, durante, foram 3 dias de atividade, num dia eu apliquei só esse jogo para toda a turma, e daí no outro dia, para não influenciar eles, eu apliquei o outro jogo, que é a mesma coisa, ó, se vocês perceberem, tem o tempo, tem o número de chances, tem as contas, né, só que aqui tem aí que entra a carga motivacional que a gamificação traz. É trazer, como a gente tinha falado, trazer significado para dentro da atividade, trazer significado para o jogo, né? Não simplesmente tocar os elementos lá, botei ponto e botei rank. Não tem significado nenhum para isso, sabe? Isso não é gamificar. Ele traz todo um significado para dentro do jogo, sabe? Aqui eles competem através de balões, eles são balonistas, né? Eles entram num mundo surreal, eles conseguem mudar os personagens, comprar balões novos, comprar os personagens novos. Isso aqui, e o principal, eles jogam online, eles jogam em rede, os dois rodam na internet, os dois estão dentro de uma plataforma, dentro de um site. Só que esse aqui eles jogam uns colegas dele, aparece o nome dos colegas dele ali em cima, e eles competem um com o outro, eles vão respondendo, eles respondem as perguntas e eles vão subindo e descendo, eles têm que passar todo aquele percurso branco lá em cima, né, através das respostas. Então não é uma coisa rápida, é uma coisa... O jogo, assim, foi muito bem trabalhado, sabe? A forma de trabalhar a matemática foi muito bem pensada nesse jogo. Aqui tem o resultado final, né? No caso, quando tu vence, quando tu acaba um desafio, né? Tu ganha moedas para tu trocar, para tu comprar outros balões novos. O teu tempo tem um significado. Enquanto naquele jogo lá o tempo só servia para acabar e acabar o jogo, aqui não, aqui tu ganha medalha se tu ganhar se tu bater o teu recorde de tempo, se tu for mais rápido que todo mundo. E principalmente ele traz uma tabela de líder, um leaderboard, uma tabela de ranqueamento dos colegas, né, da turma. Isso foi genial, assim, sabe? Quando eu vi isso, eu pensei, nossa, essa pesada vai pirar. E realmente eles piraram. Eles queriam bater o colega, eu quero vencer meu colega. Era aquilo mais ou menos que o Sato tinha falado, né? Parece uns jogadores hardcore, se eu quero vencer, eu quero ganhar mais pontos. As gurias gostavam mais de ganhar as moedinhas para trocar pelos balõezinhos, para trocar o bonequinho. Já os guris queriam ganhar os ranks lá para vencer o colega, né? Então... Aqui, infelizmente eu não consegui tratar isso aqui de uma forma diferente, parece que essa aqui foi é o que eu chamo uma grelha de atenção, que segue a premissa do matar aquele que o autor aquele que eu tinha falado, onde eu anotei os 22 alunos, né, e dividi o período, no caso foi 30 minutos de atividade, eu dividi em 6, no caso 6 minutos, 12, 18, 24 e 30. E ali eu ia anotando, verde, amarelo, verde é muita atenção, amarelo é pouca atenção, e vermelho é que saiu do jogo. Eles abandonaram o jogo. Em nenhum momento algum eu estipulei para eles, vocês têm que ficar no jogo, tá? De qualquer jeito, vocês não são obrigados. Tanto é que é um dos elementos, né, que eles possam escolher se eles querem ou não participar. Aqui começa, simplesmente resolve, né? Além das perguntas que eles responderam depois de cada jogo, que caracteriza o que é um jogo motivacional, que dá para ver bem as características dos jogos, essa tabela simplesmente resume o que aconteceu nos jogos, sabe? Aquela ali é a tabela do jogo A, aquele brincando com a matemática do boneco, e nos primeiros 6 minutos todos estavam atentos, todos simplesmente jogando, tranquilo. Nos 12 minutos já não... mais da metade já estava fora de atenção, já estava perguntando, dá para jogar outro jogo, dá para fazer outra coisa, quando é que acaba e tal. E 18 minutos já não chama ninguém. Quando um viu que o outro saiu, eles ficavam me perguntando, eu não podia interferir, né? Eles ficavam perguntando,
professor, dá pra trocar de jogo, Daí eu já tinha falado que pra eles que eu não podia falar com eles, que eu não podia interferir na atividade, né? Mas outro trocou, eu vou trocar também, tá? Não sei o que. Daí tu começaram a trocar e tal, enfim. Todo mundo largou 30 minutos, 24 minutos não é mais ninguém. E esse aqui é o outro jogo, né? Tu pode ver que a tabela muda bastante, né? Os dados são bem diferentes. Praticamente todos ficaram até o final da atividade jogando, praticando aquele mesmo jogo. Alguns abandonaram, porque o gosto também, pessoal de cada aluno também influencia nisso, né? Alguns não gostaram do gráfico, alguns não gostaram alguns acharam difícil, né? No caso, a habilidade deles. Eles tiveram muita dificuldade, apesar de soma e subtração ser uma matéria de segundo ano, e eles estão no quarto, né? O fator, eles tiveram muita dificuldade. Naquele primeiro jogo, eles pegavam um papel, eles pediam um papel para fazer as contas fora do jogo, para acertar ali dentro e assim conseguir não perder as chances, né? Vamos dizer assim, para conseguir terminar. Aqui no outro jogo eles já não tinham mais essa possibilidade rápida, assim, mas eles, por incrível que pareça, eles foram melhor, talvez por causa das alternativas, o que a interface ajudou e tal. Mas foi isso. Então, o resumo da história. O jogo B, por carregar toda aquela carga motivacional, por carregar todos aqueles elementos repensados de gamificação, que é a plataforma gamificada que contempla esse jogo, eles têm muito mais significado e, principalmente, ele é muito mais engajante, né? Isso aqui mostra o engajamento deles perante o que a gente pode ver. E todos no início dos 6 minutos eles estão motivados. O fato deles jogarem, eles já se animavam, sabe? Vamos jogar, vamos pro laboratório e tal. Eu acho que eles não vão muito pro laboratório, pelo que a professora falou. Só que o jogo que está dentro de uma plataforma gamificada, ele é muito mais engajante, ele é muito mais divertido. Nas respostas do meu trabalho, eles mostram isso, sabe? Que eles acharam muito mais divertido, eles gostaram muito mais dos gráficos, eles gostaram muito mais da competição. E aqui é um elemento principal, né? Competir, hoje a necessidade das pessoas em estar em rede, né? É visível a qualquer um. Então, é isso, o meu trabalho mostrou isso, que realmente um jogo gamificado pode ser mais motivador e principalmente ele pode ser engajante e divertido. Então não basta não basta o professor pegar um jogo e aplicar, vou aplicar um jogo, vou estar gamificando a minha sala de aula, vou estar deixando divertido se ele escolhe um jogo que é ruim, sabe? Se é um jogo que não engaja, eles vão estar sendo forçados, vai ser uma representação do caderno. Às vezes vão preferir estar no caderno do que estar propriamente jogando. Então é isso. Alguma pergunta? Esse aqui? Observando, eles estavam confirmados, Isso. Esse ali o 19 na segunda, ele ficou amarelo, vermelho. Boa observação. Nos 24 minutos eles descobriram que assim, ó, o leaderboard, a tabela da turma, o quadro da fama da turma, ele é fora do jogo. Quando tu entra no jogo, quando tu clica no jogar, tu entra numa outra interface. Tu abre um pop-up, vamos dizer assim, que fica em tela cheia. Quando eles saíram do jogo, eles entraram de volta na interface gamificada e lá estava a tabela da fama, que puxava os pontos do jogo para lá. Tá entendendo? Daí quando ele viu aquilo, tá ali que tem uma tabela de ranking, vou voltar a jogar, tá ligado? Porque daí isso que motivou eles a voltarem, sabe? E por isso que há uma oscilação do amarelo ali, alguns se perderam, ficaram amarelo e tiveram mais engajamento quando eles descobriram isso. Essa é a boa observação. Essa é a alteração que dá na tabela. Bom, tu falou bastante da questão dos benefícios, né, da gamificação.
Eu não sei se tu chegou a pesquisar isso nessa tua pesquisa, mas a questão assim de se existe algum risco, fora desse lado da educação, né, mas para uma empresa que ela quer fazer um marketing, existe algum risco assim de aplicar a gamificação para o marketing dessa empresa? Ela corre risco, sei lá, de valores ou de perder consumidores, algo assim relacionado a isso? A gamificação apesar de ter focado bastante na área de educação, né, procurei bastante referência de educação, ela foi muito utilizada nessa área de empresas, né, dentro das empresas, começou aí, né, então os casos que eles citam, óbvio que eu acho que os autores não vão citar casos que não deram certo, né, eu desconheço algum caso que não tenha dado certo, e, pelo contrário, eles só falam de coisas boas que acontecem, do aumento de vendas, mas o que eu percebi é que geralmente é interno, né? Geralmente eles aplicam isso internamente, né? O público não sabe disso, sabe? Eles utilizam essas estratégias para motivacionar os próprios funcionários, sabe? Tipo, transformando aquela atividade num jogo. Geralmente eles fazem muito isso em treinamentos, né? Eles utilizam muitas essas estratégias de gamificação para treinamento, onde eles transformam aquela prática chata que é um treinamento, onde o cara fica lá falando, numa prática de jogo, sabe? Onde eles podem participar em rede, onde eles conquistam, assim como as plataformas de EAD, por exemplo, né? Onde tu vai completando as questões, tu vai completando as atividades e tu vai ganhando uma pontuação até tu chegar no teu objetivo, né? Então, ela tem, dentro da área de economia, dentro das áreas de empresas, elas, mesmo timidamente, menos que na educação, porque na educação é quase zero, só escolas particulares aplicam plataformas gamificadas, né? Eles têm resultados excelentes, cara, assim, tipo, são muito bons, assim, pelo menos pelo que eu li, né? Eles conseguem transformar, eles conseguem motivar e consegue engajar os funcionários, né? Não só vou transformar aqui para deixar mais divertido, né? Não, realmente eles trazem um significado, né? Onde um quadro de liderança ali tem um significado para eles, sabe? Sem ser só apenas estar exposto lá, sabe? Eles têm benefícios com aquilo, sabe? Então, engajar motivar não é difícil. Tu pode motivar a pessoa de duas formas. Intrinsecamente e extrinsecamente, né? Intrinsecamente é mais fácil. Pega R$1 aqui, presta atenção na minha aula, cara. Tá? R$1 não é suficiente? 2, tá? Não. Eu tô te motivando extrinsecamente. Agora, se tu tá interessado, aí que é o bacana, né? Aí que tu tá chegando no ponto certo, sabe? Assim, quando a pessoa quer participar daquilo e fazer isso, é muito difícil. Fazer um jogo, motivar intrinsecamente uma pessoa é bem complicado, né? Porque ela tem que... É o que vocês estavam falando de hard user, né? O jogador hardcore, por exemplo, né? Ele se engaja naquilo que ele quer mesmo, aquilo, não porque o jogo está, né, beneficiando ele de alguma forma externa. Então, acho que no marketing, principalmente na área das empresas, assim, é muito válido. Acho que não pode ter desvantagens no sentido que eu estou competindo, eu e tu estamos competindo para ver quem sai melhor. E daí tu ganha de mim, daí eu sou putinho, daí eu fico, ele ganhou de mim, tá ligado? Não quero mais brincar, tá ligado? Pode acontecer isso, pode acontecer. Mas aí vai da empresa trabalhar isso para que não aconteça, né? Para que para que mesmo eu perdendo eu consiga ganhar alguma coisa e continuar tentando, né? O usuário não percebe que a recompensa ela é compatível com o esforço. E aí, se a gente for pensar em negócio, acho que o primeiro gamification de marketing foi programas de milhagens. Onde tu junta milhas para trocar por alguma coisa. Só que daqui a pouco tu te vê juntando lá no teu cartão de crédito, que sei lá, R$1 é uma milha, tu precisa de 80 mil milhas para viajar. Então, peraí, uma passagem que custa R$2.000, eu tenho que gastar 80 mil para comprar, né? E aí talvez o negócio tradicional é um pouco mais difícil, mas quando a gente vê em plataformas online é muito mais fácil. A gente vê um cara como um Foursquare,
usando muita gamificação, um cara como o Waze usando muita gamificação para tu ganhar lá os bombons e tal. Mas se a gente for pensar assim no tempo remoto, acho que essa questão de acumulação de pontos é a primeira gamificação que a gente vê de marketing. E já não está mais sendo tão usual, né? Tanto é que foi o Foursquare que tirou os prefeitos dos negócios. Foi, né? Não sei. Até eu queria fazer um comentário sobre isso, que é justamente, né, acho que como toda novidade, assim, tem uma curva, né, de um ciclo de vida, né, dessas coisas. Acho que no Foursquare é bem o caso mesmo, quer dizer, começou como uma coisa inédita, assim, virou uma febre, todo mundo, e de fato acho que engajava bastante, assim, essa questão dos prefeitos, da pontuação. Isso. Mas tu vê que logo as pessoas começaram, né, começou uma curva descendente, assim, de uso, né, dessa questão. É porque acabou é aquilo que a gente estava falando, que eu estava falando com ele. Acabou que, tipo assim, tu era o prefeito, por exemplo, pegava o Hélio, professor Hélio. O Hélio era prefeito num lugar muito doido aí. E daí ninguém conseguia tirar o Hélio da prefeitura. Sabe, por causa que ele ficava todo dia indo lá, ele era muito chato, sabe? Ele ficava indo todo dia lá, não tinha como competir contra ele, sabe? E acabava desmotivando, sabe? Tipo, não quero mais essa porcaria, porque eu não consigo ganhar do Hélio, nunca vou conseguir ganhar do Hélio. Então tem esse fator, essa linha tênue, né? Que é o que tu tá falando, né? Ela não... os elementos que são utilizados, muitos, que recompensa é muito utilizado, né? Já não estão sendo mais suficientes, sabe? E a complexidade tem que ter uma curva de crescimento, né? Então, enquanto é difícil para tu se tornar lá um mayor, tudo bem. Aí quem se torna tem uma vantagem, tem uma distinção por causa disso. Quando muita gente começa a ter, não faz a menor diferença. Isso, né? Então, ou tem que complexificar para esse cara se tornar, ou criar outros degraus para que esse cara consiga crescer. É o que os game designers estão pensando fazer, né? Quem estuda isso transformar a experiência numa coisa mais divertida até, né? Se discute muito essa questão da diversão e tal, mas que não vem no caso agora. Só para pegar um gancho com o teu trabalho, assim, né, com a parte de educação, que é o teu foco, também existe uma crítica forte, né, em relação ao uso de elementos de jogos na educação, que vai bem nessa linha aí, né? Quer dizer, a escola não seria um lugar, né, de justamente daqui a pouco refletir, questionar, problematizar questões de competição, por exemplo, né, nesse mundo que a gente já vê que é super hostil e competitivo. Então eu vejo que várias críticas em relação à gamificação na escola partem desse ponto, assim, né, por exemplo, contra o uso dos rankings, por exemplo, né. Como é que tu viu isso no teu trabalho? Tu viu mais alguma crítica? Ou como é que tu vê isso aí tudo? Cara, eu meio que chutei o balde, assim, por causa que a escola é um jogo, né, cara? Se tu parar pra ver, a escola é um jogo, ela tem níveis, ela tem ranking, ela tem onde tu vê na tabela do professor lá, tem as notinhas, é só tu ordenar, tu tem um ranking lá da turma, tu tem níveis, tu tem fases, né, tu tem provas, tu tem objetivos, tu tem metas, tu tem que cumprir metas pra chegar no objetivo. Eu vou te dizer, cara, que assim, ó, eu vou te dizer pela escola pública e municipal, que é o que eu tive contato. E que eu tenho contato, né? Pai, professor, acho que eu calculei uma média de 20 professores no meu ciclo social. Eles não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com outras coisas. Com outras coisas que nem é relevante trazer para cá. Mas eles não estão preocupados com isso. Tanto é que os laboratórios estão totalmente defasados, assim, 5 escolas, cara. Passei por 5 escolas. 4 escolas, um laboratório todo quebrado, um computador não funciona, nenhum computador funciona, o outro sistema totalmente desatualizado, o outro sem internet, o outro também todo com 6 computadores para 700 alunos. Esse laboratório tem 15 computadores, um laboratório de informática de 15 computadores para 700 alunos. Tá? Então é complicado, sabe? Assim, eles não... É engraçado, eu nem devia falar isso, mas é engraçado, por causa que a professora, quando ela me viu, ela dava um sorriso, porque ela queria sair da sala de aula, cara. Ela queria, tipo, pode entrar, fica aí à vontade, e saiu. Eu falei, não, mas eu preciso de ti pra tu... eu preciso de ti pra tu me ajudar aqui a controlar, sabe, assim... tá, não, só vou ali pegar um cafezinho e já volto. Daí ela foi lá pegar um café, ficou uma meia hora fora e voltou depois, tá ligado? Cara,
eu não sei, os professores estão saturados, eu acho, cara, eles não estão preocupados com isso. Tanto é que não teve restrição nenhuma, assim, sabe? Eu fiz uma autorização para me aplicar aos jogos, e não fizeram, nem um minuto pararam para analisar o jogo que foi aplicado, sabe? Tipo, eu falei para eles, vai ter isso, tem isso, tem isso, tem isso, mas eles não... Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que isso pode ser nas escolas particulares. Talvez tenha um foco mais por causa que na escola particular eles estão preocupados com outras questões. Na escola pública e municipal eles estão preocupados em tentar ajudar aquelas crianças de alguma forma, tinha duas crianças de orfanato, tinha outros problemas, sabe? As crianças tinham outros problemas sem ser, enfim, outras necessidades para ser supridas assim, antes da educação. Eu dou aula de vez em quando para professores de escolas estaduais, tá? Uhum. Basicamente, dando introdução ao uso de soluções de computador para essas pessoas. Uhum. E dos contatos que eu tive, dessas experiências, dessas situações, posso dizer que, pelo menos nessa amostra, que é só uma amostra, obviamente, é muito importante também a baixa capacitação dos professores para poder conduzir essas ações. E eu concordo plenamente contigo de que tem, dentro da pirâmide lá De Maslow, esses caras estão lá bem na base e tudo isso. Mas, se tu, com uma não formação pedagógica, mas com uma boa ideia e alguns artefatos interessantes, tu consegue chegar nesses resultados, tu imagina que pessoas que estão ali dentro desse contexto não poderiam chegar a resultados ainda mais relevantes? Obviamente que sim. Então, na minha opinião, baseado nessa amostra, isso está muito centrado na desmotivação, no baixo salário dessas pessoas e principalmente, talvez, na não capacitação deles. E isso quando eu falo isso, eu falo inclusive da não capacitação que as universidades dão para esses professores. Então, eles já saem mal capacitados daqui e com toda essa falta de tesão, eles chegam lá sem a menor motivação para tentar engajar alguém, entendeu? A conclusão do meu trabalho chega... Eu sugiro para trabalhos futuros olhar a perspectiva do professor, que não deu para mim olhar no meu, né? Não tinha como. Por causa que era toda essa questão do preparo, a formação do professor, né? De ter aulas de informática, de ter conhecimento e todas essas outras questões de o professor chegar em casa podre de cansado, não aguentar ver, ele tem que fazer um planejamento para outro dia, e ele tem que procurar um joguinho ainda para ele dar para os infelizes, mas se rala, tá ligado? Baixa uma coisinha, imprime e manda para ver, sabe? Não é má vontade, é condições, sabe? Os caras têm que trabalhar 48 horas, 24 horas, 24/7 para conseguir ganhar um salário mínimo, sabe? Como é que eles vão ter tempo ainda de pegar e olhar? Mas eu nem entrei nessa questão. Chegou a falar em um insight teu da questão de gênero, né? Uma percepção diferente tua sobre as meninas e os meninos. Você vai aprofundar isso no teu trabalho? Não, eu distingui eles, né? Eu deixei todos como alunos, né? No meu trabalho tá todos como alunos, né? Não distingui gênero. Mas eu escolhi na minha amostra, eu parei para dar uma olhadinha. As meninas têm muito mais gosto pelos gráficos, né? Pelas imagens, pelas funções, né? Os guris têm mais vontade, mais atenção, chamam mais atenção à competitividade, né? Elas não sentiam muito, vou competir, vou te ganhar, sabe? Não, durante o processo elas chamavam outra pra, legal, sabe que eu ganhei, olha, eu comprei um balão novo, comprei uma bonequinha nova, sabe? E os guri, tô te ganhando, não sei o quê. Tirando os palavrões todos que eles falavam, parece que eles são nível assim, né? Mas, cara, eu curti pra caralho, assim, tá ligado? Até que eu me propus a aposentar um desses laboratórios de informática para tentar, que é lá perto de casa, para tentar aplicar isso. Tendo uma perspectiva interessante, se quiser continuar estudando, e isso seja justamente essa questão dos gêneros, e como é que isso se comporta também
atualização dos gêneros, né? Uhum. Então, talvez ali seja muito característico dessa separação. Quando a gente vai para escolas particulares, tem uma equalização um pouquinho maior. E aí é claro que quando eu estudei no colégio era uma realidade, separação dos gêneros, quando a gente vê os pequenos hoje, em escolas particulares, essa diferença já é muito muito menor do que existia. Existia muito mais a coisa de guria e a coisa de Isso, menino. E hoje existe uma equalização um pouco maior. Sim, sim. Talvez Isso é interessante. a educação do ensino possa Eu trabalhei bastante a questão dos nativos digitais, né, que são aquilo que eu falei, que são que nasceram, e os imigrantes, né? No caso, eu sou um imigrante digital, né? Eu nasci fora da tecnologia, vamos dizer assim, e me adaptei a isso. Então, mas aqui na questão, como era mais especificar a parte da motivação mesmo, então não me abrangi muito aqui. Deu isso? Bom, então... Vou fazer o encerramento aqui mesmo, então. Gente, o seguinte, eu convido vocês, então, para participar das bancas dos alunos, as bancas de TCC, que acontece agora nos próximos Já dias. sabem fazer as perguntas mais complexas, É. né, que podem deixar eles bem embaraçados. Vocês podem pedir a palavra lá no meio da banca e fazer uma pergunta, né? Gente, então, estão convidados, acho que a relação das bancas deve sair hoje, né? Já deve ter saído no Portal Únicos. Que mais os vídeos dessas palestras eles vão estar disponíveis, né? A gente tem um canal no YouTube, né, do Condig Talk, mas a gente então divulga pela página do curso, no Facebook e pelo site também. E eu acho que é isso, né? Então eu agradeço aos professores, as professoras no caso, né, que trouxeram as turmas, aos alunos que ficaram aí, prestigiaram, perguntaram, se engajaram, né, nas palestras, aos alunos da turma 2012 que prepararam um evento pra gente, ao técnico da Conecta também e ao pessoal da cobertura de mídia que está aqui, né, tal. É isso então, não sei se tu quer dizer mais alguma coisa. Não, só agradecer mesmo, acho que foi... a gente optou nos outros anos, por várias questões, de fazer em outros locais, não usando a Conecta, fazendo durante a noite, tentando abranger interesses de outros cursos e tal, mas eu acho que a iniciativa de fazer na Conecta e fazer de manhã vocês sabem que é horário meio casca grossa, né? Mas acho que foi uma boa iniciativa fazer, talvez a gente possa repetir usando essa mesma estratégia ano que vem, quem sabe em 2 dias, mas queria agradecer a vocês, nota 10, obrigado, vamos para o próximo. É isso então, valeu gente.